Marco Melo sou eu. Sejam todos bem-vindos à live do Marcão e da live do Aguinaldo, meu querido amigo Aguinaldo. Já vou convidar o meu companheiro Aguinaldo. Deixa eu ver como que é. Não há nenhum pedido, não é aqui, é aqui. Deixa eu procurar aqui meu amigo Aguinaldo. Ele disse que ele já estava entrando. É isso aí, galera. Hoje o programa não é programa Independência. Hoje a live, o tema da live é sobre família. Vamos falar sobre familiares. Espera um pouquinho. Vamos falar sobre os familiares, galera. Então, fala aí, João. João Boa Aguinaldo noite. Mendonça, seja bem-vindo. Como é que tá meu áudio? E eu não tô enxergando você de novo. Brincou? O que será, hein? Boa noite, Big Red. Esse, pelo jeito, gostou do papo da gente. Bacana, hein? Daniel é um grande camarada, seguidor nosso já há um tempo, sempre muito presente aí nos programas, com comentários inteligentes, é um cara que está em recuperação. Grande abraço, Daniel, só por hoje, tamo junto. Eu só tô ouvindo você. É, eu não tenho como configurar isso daqui. É alguma coisa da sua configuração, companheiro. Uma vez deu certo, outra vez deu errado, não sei como, viu? Então, tem 4 pessoas ao vivo. Daí eu convidei algumas pessoas. Você tem acesso aos nomes? Aí, se puder, por gentileza, meu áudio tá bom? Seu áudio tá bom. Estamos com o Trigo Santo Atibaia, minha amiga Angélica. Estamos com o Daniel Big Red Tatu. Estamos com o Segredo de Menina. E por enquanto é isso. E nós dois. Beleza. Eu acredito que a interação ela vai ser, de repente, pelo chat, né? Então, se tiver alguma interação, alguma pergunta aí, e você conseguir ver antes de mim, passa a pergunta e vamos embora. Oi, Ângela, que bom que você está aí. Perfeito, tamo junto. Então tá, vamos ao tema da live de hoje. A live de hoje vai falar sobre família. A família ajuda ou atrapalha? Essa é a nossa pergunta, né? Essa é a pergunta que não quer se calar, né, Aguinaldo? Você vai tentar destrinchar aí quando ajuda e quando atrapalha. Eu já vou dar um spoiler aqui, que a família pode ajudar e a família pode atrapalhar, dependendo do caso e dependendo de vários fatores. E é sobre isso que a gente vai dar uma destrinchada no dia de hoje. Concorda, Aguinaldo? Quer falar um pouco sobre família? Manda brasa. Olha, na minha experiência, eu vejo a família como uma grande ajudadora da recuperação de alguém. Mas, para isso, ela precisa ter entendimento a respeito da doença do seu familiar. Então, quanto mais informações a família tem a respeito de adicção, que também pode ser chamada de dependência química, quanto mais informação tem sobre alcoolismo, quanto mais informação tem sobre neurose, porque, eu vou te falar, é uma doença da família. A adicção e o alcoolismo são doenças familiares. O berço familiar inteiro se desestrutura. É que nem colocar um elefante na sala. A família não sabe lidar com aquele elefante na sala, né? E aí todo mundo se desestrutura.
Por isso que eu acho que a estrutura familiar tem que ser reconstruída junto. Esse negócio de quem foi usar a droga foi ele, eu não preciso saber nada sobre isso, ele que tem que ficar limpo, ele que tem que entrar em recuperação, aí eu acho que vai entrando no campo da família que está atrapalhando em vez de ajudar. O que você acha disso, meu amigo Aguinaldo? Então, dando um gancho no que você falou, né? Primeiro, boa noite aí, né? As 4 pessoas aí, obrigado aí. Agradecer, né, essa interação ao Programa Independência, ao Marco Melo aí na sua empreitada, né? A gente espera, obviamente, que um dia nós tenhamos um público maior, né? Mas não tem problema. Eu não estou muito preocupado com o público, né? Estou preocupado realmente para passar informação, porque a coisa acontece de acordo com uma inteligência cósmica, como as pessoas comumente chamam, né, de Deus. Né? Então, tranquilo. Veja, você falou uma coisa muito interessante aí, né? É ele que usa droga. É ele que usa droga, é ele que bebe, né? Só que tem dois conceitos de universos totalmente diferentes. A palavra é essa, universo, tá? Então, o universo do alcoolismo, né? O universo do alcoolismo há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, né? Então, a bebida alcoólica, ela está, né? No batismo, no casamento, né? Até às vezes no falecimento, né? Uma bebida quente, um conhaque, né? Não é uma coisa tendência, mas tudo bem. E a droga, ela é, pela própria palavra, né, ilícita. Então a forma de conseguir, né, querer um efeito maior, né, de estar no estado de êxtase ou de desligamento, digamos assim, maior, né, precisa de uma coisa mais forte, né? Bom, como é que entra a família nesse contexto? Daí existem várias famílias, né? Existe, por exemplo, aquele camarada que ele é um padrasto, né? Ele casou com a mulher, mas aquele filho já é do primeiro casamento, né? Aí o guri usa droga. Já vi esse tipo de caso. Já houve aquele casal, né? Que a mulher sofreu um aborto, né? E aí adotaram uma criança, né? E situações, e 20 anos depois ele se tornou um dependente químico. Muito bem. Uma coisa que você colocou muito interessante foi o uso de droga e adicção, né? Então, para a família, o uso de droga e adicção é a mesma coisa, né? Se você é um adicto, eu não entendi muito bem que é um adicto, dependente químico, né? Então, o grande inimigo da situação é a ignorância, né? A ignorância no sentido não saber, muitas vezes não querer saber, né? Mas é ele que bebe, falando da bebida. Então, um passo importante que tem, né, dentro de 12 passos, porque esse que é o grande interesse, né? Eu não estou aqui para falar como psicanalista, né? Porque a ideia em si da psicanálise através de um questionamento, trazer o inconsciente para o consciente, né? Não estou aqui para falar como teólogo, né? Porque daí nós teríamos que colocar questões Não, eu estou aqui dentro da ideia de simpatizantes de 12 passos para dizer que os 12 passos, a partir da derrota completa, a partir da aceitação. Primeiro, existem 3 etapas para que o funcionamento de 12 passos funcione, né? E eu já vou chegar no ponto que a primeira parte, os 12 passos surgiu originalmente para o dependente químico, que era o alcoólico, né? O alcoólico, ou o bêbado, como queira, né? Muito bem. Então, os 12 passos, eles dizem o quê? Primeiro, ele diz aceitação, né? Depois ele diz rendição, porque o camarada tem que aceitar para se render. Então, muitas vezes aceita, mas não se rende. Ele diz aceitação, rendição e derrota, né? Aceitação, rendição e derrota. A derrota é clara, quando ele perde o casamento, quando ele capota 2, 3 carros, quando ele vai preso, quando ele é mandado embora, né? Que daí também é outra questão do agente facilitador, que é o empregador, que ele é um bom funcionário, pena que bebe, né? Já o dependente químico, ele tem outras maneiras de sustentar a sua dependência, né? Que não é um trabalhador, não, ele encontra outra maneira de vender coisas, negociar coisas, até trabalhar para a pessoa que financia tal, beleza. Tá, mas e daí? Como é que faz, né?
como é que faz, por exemplo, para entender, né, a ideia da família. É que os 12 passos, eles são para qualquer indivíduo. Então, se, por exemplo, o indivíduo ele se reconhece, primeiro, aceita, derrota, se rende e derrota. Beleza. A família tem que ter o mesmo comportamento com relação ao indivíduo. O indivíduo tem o comportamento com relação à sua droga de preferência, como queira, se é bebida, ele tem que admitir, não, dando um exemplo, né? Eu estou aqui com um copo de água, certo? Um copo d'água. Eu sou impotente perante esse copo d'água, o efeito que ele vai causar em mim a partir do instante que ele entrar no meu organismo. Né? Isso é um objeto, eu estou vendo. Aí é lógico, tem a estrutura emocional, tem a estrutura espiritual, tem a estrutura mental, né? Mas o objeto está aqui. Então, eu vou evitar o primeiro gole. Beleza. A família tem que compreender que ela é impotente perante o indivíduo. É o indivíduo. Peraí, Aguinaldo, mas você está dizendo o quê, né? Então, a família, ela não atrapalha e ela não ajuda. Ela participa. De novo, a família ela não ajuda, ela não atrapalha, ela participa. E a questão é que muitas vezes a participação é errônea. Vou dar um exemplo bacana. Você está no cinema, né? Tem uma coisa mais horrível do que você está assistindo um filme e chega um pessoal atrasado, 5, 6, 8 pessoas, e elas começam a passar na tua frente, você está sentado olhando para a tela, e elas começam a passar na tua frente ali, você quer ver o filme, quer prestar atenção e tal, e você perde parte do filme que você se preparou para assistir, né? Então, aquela participação daquelas pessoas, ela interrompeu a tua visualização do filme. Então a família, muitas vezes, até recentemente eu recebi uma ligação de uma pessoa com curso superior, tudo, né? E ela perguntou para mim, mas a clínica que eu vou colocar meu filho é uma clínica boa? Eu posso ir lá conhecer o local, né? Quer dizer, como é que ele vai fazer, né? Peraí, mas deixa eu ver se eu entendi, né? Tá tudo certo. Entende? A participação de saber para onde que o filho está indo. Porque hoje nós sabemos que tem clínicas que custam 4, 5 mil reais por dia, né? E tem clínicas que tem esse valor por mês. Tem clínicas que tem a metodologia de 12 passos ali. Tem clínicas que usam evangelismo. Nada contra a tese que a pessoa se sinta bem. Porque isso que é importante. Se uma pessoa tem a linha da síndrome da abstinência, se uma pessoa tem a linha... Eu acho que está dando uma microfonia aí. Não, tá. Você tá. É que às vezes dá algum problema de conectividade, mas você tá dando para te ouvir. Pode continuar, meu amigo. Então, voltando à linha de raciocínio. Bom, tem a síndrome da abstinência. É uma linha. Eu prefiro parar e frequentar uma religião. É uma linha. Entendeu? A própria sociedade de 12 passos, ela dá liberdade para as pessoas, para que as pessoas encontrem o seu próprio caminho. Então, essa conversa aqui é um caminho para uma vida saudável, útil, feliz. De repente o cara já teve experiência que o cara ia, não conseguia. Aí ele foi, mudou de cidade, parou. Já houve situações também, um cara insistindo, mesmo casamento. De repente, a mulher foi embora, o cara parou. Então, é por isso que é importante uma conversa dessa e um estudo aprofundado, porque é uma frase célebre, não tem como. Cada caso é um caso. Não adianta. Tem cara que... Mas de novo esse cara aqui, de novo nessa situação, isso aí não tem mais jeito, aí o cara para. Entendeu? Então, é isso que é difícil entender para a família, o seu papel de divindade, né? Não funciona, não funciona. Tem uma outra experiência de um pai, né, bem conceituado numa cidade, concurso superior, inconscientemente exigiu do filho que o filho fosse melhor que eu. Aquela frase que planta na cabeça da pessoa, você, meu filho, vai ser melhor que eu. Daí coloca na pessoa uma responsabilidade, eu tenho que ser melhor que o meu pai, né? E daí não consegue. Não tem a genética de estudar, não gosta de ler, não gosta de conversar com pessoas, né? Aí um é letrado,
Daí vem a frustração. Como é que faz para resolver essa questão interna? Usa droga. Daí, mas o que eu fiz de errado para o meu filho? Eu sempre incentivei. Não, você inconscientemente pressionou, você inconscientemente cobrou. Então, aí que está a fronteira do desligamento emocional, da dependência emocional e desse questionamento. Porque não adianta, cada um é cada um. Eu tenho filho, eu tenho neto, eu estou aprendendo com isso. Todo dia a gente está aprendendo, né? Então, esse é o conceito de família, né? No tocante à deficiência, que hoje os casos estão altíssimos, né? O maior consumidor de droga no planeta é os Estados Unidos. O Brasil está entre os 5, né? Porque Brasil, né? População Brasil. grande tem, né? Oi? O Brasil também tem uma população grande, tem um problema social muito grande, a política de combate às drogas, aliás, eu acho que a mundial não deu certo, né? Porque, aliás, vai muito ao encontro do que você acabou de falar. A pessoa não sabe a diferença entre adicção e uso de droga. E aí, a política de combate às drogas vai atrás da droga. E ela devia estar indo atrás do tratamento, né? As pessoas que vão usar droga, elas vão usar droga independente. Se você proibir tudo, quebrar todas, fechar todos os botecos do mundo, vai aparecer o Al Capone para vender bebida escondido. Se você, queimar toda a droga do mundo, vai ter um jeito de alguém usar, ou pegar, ou fazer alguma outra droga, porque isso aí não dá para não ter. O problema não é a política de discriminação, é a política de combater, estão matando o cara errado. O cara certo é o tratamento, né? Você falou que realmente cada caso é um caso, e eu concordo completamente com isso, mas a gente também tem que estabelecer, como a gente está falando aqui para as famílias, esse vídeo, como você falou, tem poucas pessoas agora ao vivo, agora já está com 7, já teve 9, só que ao longo dos períodos aí, a gente está tendo mais de 500 visualizações posteriores. Então, realmente, o vídeo já está chegando para bastante gente. E como o nosso tema de hoje fala de família, então é importante que a gente saiba que realmente cada caso é um caso e existem vários tipos de tratamento, várias metodologias. Existem algumas que dão mais certo, existem algumas que têm menos chance de atingir o seu objetivo, que é fazer o cara entrar em recuperação. Pô, mas é para parar de usar droga? Parar de usar droga, na minha visão, dos tratamentos, é consequência de um conjunto de coisas chamado recuperação. A recuperação serve para não voltar a usar droga. Parar de usar droga, qualquer um para, a qualquer momento. Se eu não pegar hoje e não tomar o primeiro gole hoje, eu parei de usar droga. E amanhã? E depois de amanhã? O problema é essa manutenção, que eu acho que é a coisa mais difícil de um adicto, de um alcoólico, é a manutenção. Assim como eu vejo também, da mesma forma, como é que as pessoas também da família não conseguem se manter num processo de recuperação, sabe? Então, é importante que a família também entre em recuperação. Eu peguei o livro azul aqui, do NA, e o meu é o fininho, o antigo, né? Eu tenho o novo lá também, mas eu gosto desse daqui, que ele me acompanhou desde o meu primeiro dia em recuperação. E eu vou te mostrar 11 sintomas da adicção, e eu vou falar para vocês já adiantadamente, já vou dar spoiler. Familiares, vocês têm os mesmos 11 sintomas da adicção, que é a sua codependência. Quais são? Negação, substituição, racionalização, justificação, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, degradação, isolamento, perda de controle. Os mesmos 11 sintomas que estão aqui no livro azul de NA servem também para o codependente, para a pessoa que a droga do codependente é o dependente. O adicto é a droga do familiar. A gente tem que deixar bem claro que os mesmos 12 passos que servem para o tratamento do adicto servem também para o tratamento do familiar.
E aí eu volto àquilo que eu tinha falado no começo, foi ele que foi usar droga. Mas o sistema familiar está doente. Se o sistema familiar não for tratado igualzinho, ou esse cara volta a usar droga, ou a família vai ter que se separar. Eu falo para várias pessoas que já passaram por mim como terapeuta, a gente vai fazer uma anamnese do processo terapêutico aí e do processo familiar, do sistema familiar, e às vezes eu vejo que a família está totalmente adoecida e não está querendo recuperação e não está colaborando para que aquele rapaz fique limpo e continue limpo. E a minha recomendação, em algumas vezes, é, amigo, você vai ter que ter a sua independência da sua família. Você vai ter que sair de casa, sinto muito. É a mesma coisa que às vezes eu já tratei de famílias, que o cara não quer parar de usar droga e ele tenta entrar em casa sempre e a família apoiando o uso de droga, porque não gosta da boca para fora, mas deixa esse cara entrar, paga os consertos do carro que ele bateu, paga outra internação e ele sai, ele bate a nave de novo e ele volta a usar droga e ele vai internado. Falamos sobre isso na live passada, mas esse sistema aí já está totalmente falido. É uma espécie de facilitação que a família está fazendo. Então existem alguns casos que a coisa é, família, não deixa o cara mais entrar em casa, ele que se vire na rua, mesmo que sofra sérias consequências, mas o adicto tem que saber que ele tem consequências. Se ele for para a rua usar, ele pode morrer, a doença dele é fatal. E, em contrapartida, um adicto que está em recuperação, mas a família continua totalmente adoecida, que continua tendo bebida em casa e o cara é alcoólatra. Cara, não dá para ter bebida em casa de alcoólatra. Pô, mas é ele que tem problema com bebida, ele tem que aprender a se controlar. Ele vai aprender, mas é um processo que às vezes é lento. É muito tentador um alcoólatra sair de uma internação, chega em casa, ele tem um bar todo montadinho lá com uísque, com bebidas maravilhosas que ele adorava. Pô, eu vou deixar de ter o meu bar em casa por causa do outro? Está vendo como é tudo um contrato social e um contrato familiar que tem que ser discutido. Quanto mais conversar, melhor, eu acho. O Big Head Tattoo, que é o Daniel, tenho 47 anos e só fui saber que sou adicto há 1 ano e 4 meses atrás, quando entrei em recuperação e conheci o programa Independência. Achava que eu era somente mais um drogado. Olha só, eu me identifico com essa frase aí, companheiro. Os adjetivos que nos chamam, né? Adicto é uma doença, agora drogado é uma consequência dessa doença. Aguinaldo, vou abrir o espaço para você, que eu falei demais pro meu peso e tamanho. Não, fica tranquilo. O objetivo é um bate-papo, não é uma discussão, não é uma discussão unilateral, é um diálogo, né? Veja. Quando eu falei no início da linha de raciocínio, eu falei de 12 passos, né? O que aconteceu com 12 passos, né? Houve uma expansão de 12 passos. Por que eu sou simpatizante de 12 passos? Depois que eu fiz um estudo, eu percebi que 12 passos, ele usa a medicina, ele usa a religião. E por que ele funciona? Porque usa a experiência da pessoa que passou por aquilo. Então o que vai acontecer? Vai acontecer um método chamado identificação, ok? Aí, o que foi criado a partir disso de um único movimento, né? Porque toda uma situação ela tem um histórico, né? Tem que entender qual que é o histórico. Por isso que parte da recuperação é preciso identificar, né? Para quem tem esse problema, qual é o sentimento, né? Motivacional da primeira dose ou do primeiro gole, né? A pessoa está muito brava, ela vai lá, usa droga ou bebe, trabalhar a raiva. A pessoa vê que todo mundo está tendo alguma coisa, vendo algumas situações, e biriri, bororó, tá, beleza? E daí ela não consegue, né? O que ela tem que trabalhar? Ela tem que trabalhar a inveja, que é a incapacidade de se aperfeiçoar. Então, se agarra, o outro tem a maledicência, digamos assim, né? Da linha da teologia. Muito bem.
Mas e daí? Daí entra em ação que em determinada época, né, a Lois, a esposa do Bill W., que é o cofundador do Anonymous, ele perdeu um sapato e ele pediu para ela achar o sapato. E ela foi procurando o sapato e de repente ele chegou para ela, né, como todo bêbado, né, cobra da esposa, né, onde é que está o sapato? Ela achou o sapato e jogou o sapato nele. Esse ato de jogar o sapato, ela percebeu que ela precisava de recuperação, porque o comportamento dele conseguiu atingir o comportamento dela. Aí surgiu, até parece uma palavra egípcia, né? Surgiu o Al-Anon, que é Alcoólicos Anônimos, a abreviatura, nos mesmos princípios de Alcoólicos Anônimos de 12 passos. Mesma coisa, tradições, estrutura funcional e tudo mais. Tá. Daí, depois dessa jogada, dessa sacada, porque todo mundo diz que é para esposas, né? Não, tem cara que tem a esposa que bebe e o cara, ele não bebe, né? E a mulher desenvolve a doença do alcoolismo, beleza. Aí qual que foi a grande sacada? Surgiu o Naranon, entendeu? O Naranon também né? Para familiares de pessoas que têm essa questão. E o que vai tratar no Naranon? É a mesma linha. O que diz o primeiro passo? Por isso que, às vezes, a pessoa ela não tem a mente aberta, e essa eu acho uma função fantástica desse canal de comunicação, para esclarecer. É preciso ter a mente aberta. O falecido Silvio Santos, ele tinha uma frase muito engraçada. Eu achava muito engraçada a frase dele. Ele dizia assim: eu não vi o filme, mas o filme é bom. Então ele estava fazendo... Disse que é muito bom. Eu não vi o filme, mas o filme é bom. Tá. Ele estava fazendo propaganda não do filme. Muito inteligente. Ele estava fazendo propaganda da emissora. Entendeu? Eu não vi o filme, mas o filme é bom. Mas o que eu estou querendo dizer com essa frase? Né? Então, a pessoa, ela não sabe. Aqui em Curitiba tem um grupo de Naranon, para você ver como é que é o nível de negação na família. Ah, mas ele usava droga, ele parou de usar droga. Mas a mãe não precisa de tratamento, o pai não precisa de tratamento. Não, era ele que era a lata de lixo. Entendeu? Então, é por isso que é importante, porque daí continua. Os 11 sintomas que você falou. Agora, o pior, que muitas vezes até o adicto, o alcoólico em recuperação, ele usa em benefício próprio e torna pior a situação. Ele usa em benefício próprio, além da manipulação, né? Porque o cara tá limpo, né? Aí a mente dele começa... Então, além da manipulação, ele usa a culpa, que ele sente que o pai dele sente, porque se eu apertar esse cara vai usar droga, o que eu vou fazer? Como se fosse a responsabilidade dele, e não é. Então, esse é um conceito que precisa ser desmistificado da família doente. Isso é família doente, né? Aí eu não posso falar muito alto com ela. Eu já vi a mãe dizendo para mim: deixa eu falar baixo aqui, deixa eu falar baixo, porque senão ela escuta, porque ela tá 7 dias sem usar droga e ela pode voltar a usar, então deixa eu falar baixo. Eu já vi isso. Não, você tem que falar alto, você tem que falar mesmo, porque se ela tiver que usar. E daí tem outra coisa: ah, mas e se eu botar ele para fora, ele for para a rua e ele usar droga, ele morrer? Como se fosse a divindade e tivesse o poder, né? Daí se ele não for para a rua e não usar droga, ele não vai morrer. Então você veja o nível de doença que a família está envolvida, porque aí a família tem que olhar para si mesmo, a mãe tem que olhar para si, como agente facilitadora, com o instinto materno, né? Como, por exemplo, o pai, né? Cobrador. Tem uma pergunta para você, Eymar. O Pedrão está perguntando se a gente está vendo ele, se ele está presente na live. Ele pediu para entrar como participante, mas aqui nessa live somos só nós dois, por enquanto. Algum dia a gente vai realmente abrir aí e tal. Não, daí a gente aumenta a tela, eu sei, mas como é uma proposta inicial, eu entendo, tá tudo certo. Então, voltando ao assunto. Aí é aquela história. Aí são questões, né, muito profundas que precisa observar. Por isso que apareceu o dependente químico. Ele apareceu justamente, né, para ele se questionar na existência, na sua utilidade, no seu amor, né? Aí ele surgiu na mãe para ela se questionar, para ela poder se melhorar, para ela poder falar para outras mães, né?
A minha professora de psicanálise, ela falou da experiência que ela teve, que aconteceu com ela, que foi uma experiência muito triste. Ela tinha uma filhinha de 8 meses e, lamentavelmente, em 1 minuto, 30 minutos, teve mal súbito e a filhinha dela faleceu. Esse ato mudou totalmente a vida dela. Ela era dentista e ela procurou buscar ela mesma e ajudar, dentro do luto, outras mães que passaram pela mesma experiência. E foi fantástico. Então, aí que está. Então, só se limita, né? Só se limita. Não, vou usar você como exemplo, né, Marco? Não, só se limita, não. O Marco hoje está sem usar drogas. É só isso, né? Então, por isso que a proposta de 12 Passos é muito mais abrangente para as famílias. Porque eu já observei o seguinte, quando você aborda a família, parece que existe uma maneira muito mais, digamos, palpável de conduzir a recuperação e o erro, né? Porque às vezes acontece, eu já falei aqui outras vezes, 8, 10 internamentos, né? São 10 anos da vida da pessoa. O que aconteceu? Então, é responsabilidade da clínica? Não. A pessoa está pagando, internou, levou para a clínica. É responsabilidade do cara que caiu? Até pode. Até recaiu, até pode. De repente não entendeu. Mas onde é que está o ciclo, né? Família, clínica recaída, família, clínica recaída. Quem é que está bancando, né? Quem é que está bancando vamos dizer assim, a férias do uso na clínica, né? Ou no centro de recuperação, que seja, reabilitação, é a família. Então, cara, na próxima vez que você recair, não vai ter internamento, não vai ter nada. Pode ser que ele se conscientize? Pode ser que ele não se conscientize, porque aí cabe na consciência do indivíduo dele entender a necessidade de mudança. A necessidade de mudança. Eu acabei de ler aí, né, o rapaz aí, né, que ele achava que era somente mais um drogado. Então, essa é uma prova, e por favor, sem ofensas aqui diretamente, essa é uma prova da mentalidade. Você falou em política pública, né? Política pública contra as drogas. Tá certo, é o que o Estado tem para oferecer, porque não existe realmente, né, um contexto de sentir a realidade, como é que funciona. Só quem teve a experiência do uso, a família que teve, os transtornos, a busca, as complicações, para daí compreender, mas peraí, mas a minha maneira de agir, por isso que eu falei, a família ela não ajuda e ela não atrapalha, ela participa. A questão é questionar que tipo de participação. Está participando como? Estou participando na ausência, só estou observando, né? Eu tive uma experiência de um casal, eles não sabiam como se comportar, né? O pai e o filho não sabiam como se comportar, né? E o filho ia na mãe, né? E o pai, aí eu falei, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão trocar os papéis. Porque geralmente a mãe abraçava, chorava, e o pai, né, ficava durão. Eu falei, vocês vão trocar os papéis. Como assim? Você, mãe, não vai chorar, não vai dar bola, vai chegar quieta, vai se afastar. O pai vai conversar, vai se aproximar. O que aconteceu? Chegou na hora, ele quis manipular para sair do internamento e coisa e tal, ele se perdeu. Porque a mente dele, a mente adicta, a mente dependente, ela é invertida. Por isso que tem dificuldade com responsabilidade, né? Por isso que tem dificuldade com amor. Por isso que tem dificuldade em relacionamento sexoafetivo. Por isso que a recuperação, né, a reabilitação individual, ela é para a vida toda. Porque a deficiência causada pelo uso de droga, que daí vem a adicção, tem a ver com questão emocional, tem a ver com questão mental, tem a ver com questão, às vezes, mais avançada, questão intrauterina, durante a gestação, quando a mãe tinha o desejo que fosse um menino e nasceu uma menina, quando a mãe, por exemplo, teve lá as suas inseguranças, ou foi uma gravidez tumultuada, porque o cólico, né? Tem até um ditado que ele diz assim, tem um ditado que ele diz assim, que filha de alcoólatra, esposa de alcoólatra e mãe de alcoólatra. Para você ver como fica impregnado o padrão mental de comportamento onde a pessoa atrai. Por isso que fala lá nas Irmandades, né, lugares, né, voltar para os lugares, hábitos, né, mudança de hábitos, quer dizer, mudança de hábito mental, que tipo de alimentação mental está sendo passado, entendeu? Então é todo um contexto para ser saudável dessa doença,
entendeu? Esse é o poder da doença, entendeu? Verdade, muito, muito bem colocado. E você me fez lembrar de uma coisa que eu considero de suma importância. Duas coisas. Primeiro, como estamos falando de familiares e estamos falando de adicção, tem jovens, adolescentes que ainda não desenvolveram ou não se instalou a doença completa, apesar da gente ter alguns indícios diagnósticos de que essa pessoa vai desenvolver, porque tem vários fatos que a gente consegue entender que, olha, esse aí tem tudo para se tornar um adicto, né? Comportamentalmente falando. E aí tem algumas estatísticas, cada droga tem um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas vamos fazer uma regra de dedão aí, a cada 10 pessoas que experimentarem álcool ou drogas, uma delas vai desenvolver a doença do alcoolismo ou da adicção. É uma regra mundial essa daí. Agora, como saber se o meu filho é ou não? Não tem como saber, porque é uma doença sistêmica, é uma síndrome sistêmica que pode ou não manifestar. Então, o que uma família que ainda tem uma criança pequena ou ainda não provou droga pode fazer, né? Eu acho que a prevenção é muito mais importante, claro, não é mais importante, mas é tão importante quanto o tratamento pós-ter, né? Aquele tratamento depois que a pessoa já desenvolveu também tem que ter, né? Mas a conscientização é muito importante, sabe? Eu acho que todas as crianças e adolescentes, e isso vira um tabu, porque nas escolas, nas famílias, olha, é aquela lei do silêncio, não vamos falar sobre isso. Isso se dá também com sexualidade, tá? Nos tempos de hoje, eu acho que essa parte da sexualidade deveria ser debatida muito mais nas famílias também, mas o caso da droga deveria ser muito mais aberto. Eu acho assim, quanto mais cartas na mesa e quanto mais informação aquele adolescente, aquela criança souber, e a gente não está falando de doutrinar a criança para ser um drogado ou para virar um homossexual, não é disso, é o contrário, é a gente ter essa percepção de que, olha, isso aqui, ó, tá vendo meu celular aqui, ó? Isso aqui é maconha, isso aqui é cocaína, isso aqui é bebida. Tá vendo essa propaganda que fala que bebida é um barato e você pode beber com moderação? Não é bem assim. Se você for... Você lembra do seu tio? Você lembra do seu avô que tinha problema com álcool? Então, é também uma doença genética. E você tem 6 vezes mais chance de desenvolver o alcoolismo se você tiver um alcoólico acima na família. Um pai, um avô, um tio, né? Tanto lateral quanto vertical. Essas informações as famílias ou não sabem ou não querem saber e fica essa lei do silêncio. É muito perigoso isso. Então, em termos de prevenção, eu acho que é a mesma coisa do cara que já... A família que já tem um adicto. Também é a informação. Eu acho que é sempre a informação, saber o que essa doença é, como ela age e como que pode se tratar em tendo se desenvolvido. Outro caso que eu vejo, que você falou e me lembrou, é o que a gente chama de intervenção direcionada. É aquele adicto que a gente já viu que ele é adicto, o terapeuta sabe que ele é adicto, o psicólogo dele sabe que ele é adicto, a família já está percebendo que ele é adicto porque já roubou, mesmo se não roubou, mas ele gasta muito mais dinheiro do que deveria, ele bebe a mais, ele dá trabalho. E toda festa ele é aquele cara que fica, vamos fazer uma vaquinha para comprar mais uma caixa de cerveja, pessoal, a cerveja acabou, ele fica desesperado. Só que ele próprio, o adicto, ele resiste, porque um dos sintomas que eu li ali é negação. Esse adicto ainda está na negação, apesar de todos os indícios em contrário. E essa intervenção direcionada que eu queria falar é a família, junto com a equipe terapêutica, um Aguinaldo da vida, vai na casa desse familiar e dessa família e bota ele numa roda de conversa
onde essa família pode até escrever cartas contando de como ele já está prejudicando cada um dos envolvidos da família. Essa família vai ler essa carta para esse cara, independente dele querer ou não, sabe? Ele tem que ouvir que a vovó não está gostando do dinheirinho que ele roubou da bolsa dela, que o pai já não aguenta mais pagar conserto do carro, que a filha, enfim, né? A família, para quê? Para que o fundo do poço do cara se eleve. E aí ele tá achando que ele estava lá numa boa e de repente ele percebe que ele já está realmente com a doença desenvolvida e talvez ele aceite finalmente um tratamento, seja ele qual for. O nosso amigo Big Red tá falando aqui, ó. E quando a família cria para ela, não pro mundo, isso não atrapalha? No caso, paga tudo e não deixa a pessoa crescer financeiramente, pessoalmente. Pode falar, seu Aguinaldo, por gentileza. A tua proposta é, como eu disse, é uma linha, entendeu? É uma linha. Então, aqui tem 10 dedos, né? Cada dedo tem um tamanho e uma função, né? Sem o polegar, esses 4, tá. Então, é uma linha. Agora, a questão em si não é a prevenção. A prevenção, tem prevenção em todas as áreas, sobre todas as situações, existem leis, tal, beleza. O problema não é esse. O problema é a natureza humana e a conscientização. Entendeu? Então, a natureza humana, a humanidade já teve várias experiências com guerras. Mas a humanidade, né, é até uma frase da Irmandade que fala, né, insanidade é cometer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, a ideia em si é criar uma mentalidade de esclarecimento, uma mentalidade de, olha, é importante perceber que não é o teu comportamento falando sim ou falando não, né, participando, que vai alterar o resultado. É claro que nem você falou aí da intervenção, né, a prova disso é que tem que ver qual é a metodologia mais eficaz. Eu fiz uma pesquisa e, de acordo com a minha pesquisa, a metodologia mais eficaz, inclusive as pessoas que eu acompanhei, é a síndrome de abstinência, né? Inclusive a concordância disso, que na Irmandade diz assim, do pessoal de 12 Passos lá, diz o seguinte, diz o quê? Né? Nas Irmandades de Anônimos, diz o quê? E especialmente Narcóticos Anônimos, diz o quê? Ou sentimos a dor da retirada ou voltamos a usar. Então isso é conscientização, entendeu? Então essa é uma mecânica. Agora, a partir do momento que em qualquer ponto haja uma almofada, um conforto para que a pessoa não sinta, porque tem que entender, né, aí pelo tempo da live já está quase esgotado, né, não dá para avançar muito, tem que entender o que é o conceito de dor. Então, o camarada vai sentir dor usando, se entorpecendo? Vai. Ou não, porque a sua consciência pode estar cristalizada. Daí é o caso crônico, né? Mas e daí? Mas o camarada, ele vai sentir dor usando, pela culpa, quando ele tem lá um despertar de consciência, ou ele vai sentir dor para se esforçar para ser uma pessoa melhor na vida, né? Ou a mãe vai se esforçar para não ser tanto, né, a mãe agradadora, a mãe protetora, que foi a pergunta que o nosso amigo fez aí, muito inteligente. Esse tipo de família tem alguma deficiência, né, para manter economicamente, é lógico, quem é que não gosta de dinheiro e quem paga as minhas contas? Mas essa deficiência para a pessoa que já tem a deficiência da adicção vai ser um campo fértil para a zona de conforto e para que a própria pessoa vá, né, para aquele ciclo, né? Droga, internamento, família, droga, internamento, família. Então, como é que vai quebrar? O cara usou, né? Não dá para quebrar. A clínica, né? Tem os profissionais, que você falou do corpo clínico. Bom, só tem um jeito de quebrar, é conscientizando a família. Por isso que eu falei, a família ela não ajuda e não atrapalha, desde que a participação seja com conscientização. Peraí, mas eu vou colocar ele para a rua. Ah, mas se ele for para a rua ele vai morrer. Ué, mas ele já está morto. Daqui a pouco chega a polícia aí e traz o cadáver dele. E aí?
né? Então, se mandar e que for e usar e apanhar e acontecer e chegar, talvez exista uma chance maior, porque nós trabalhamos com probabilidades, né? Aí existe uma chance, o número 10 é maior que o número 1. O que tem no número 10 maior que o número 1? É o zero. O zero. E o zero é muitas vezes o que a pessoa não pensa em tentar. Então, aí, quando eu ponho uma proposta, por exemplo, assim, olha, a questão de você enquanto família, né, vocês enquanto família, é que vocês estão derrotados perante o dependente químico. Não, mas é uma questão de resiliência. Mas no tocante a essa doença, a força de vontade em querer controlar o uso vai fazer o efeito contrário e ele vai usar. Por isso que eu falei, a pessoa não entende que a mente da pessoa no uso, ela é uma mente invertida. É a mesma coisa que você olhar no espelho. Daí a pessoa, então ela está agindo da mesma maneira e ela tem que ter um comportamento 180 graus. 180 graus, é o contrário. Aí a pessoa tem, aí comete o mesmo erro, né? Às vezes eu já vi internamento, que o valor da clínica é 10 mil reais, a pessoa já pagou 10 internamentos, já vendeu terreno, já vendeu... Pois é, mas é que... daí, qual é o ciclo vicioso ali? Ali é o ciclo vicioso não do uso nem da dependência. Ali é o ciclo vicioso da recaída, que é outro processo que precisa ser estudado. Onde que está o ponto falho que está ocasionando a ruptura na recuperação? É o comportamento da família enquanto instituição. A mãe, o pai, o tio, o primo, aquele que constitui a família do dependente químico. Entendeu? Por isso é importante um diálogo desse. Ó, a Patrícia está falando, é muito difícil uma mãe aceitar esse tipo de tratamento assim, e ela ainda está completando, mas é só assim, precisa ser drástico, né? Eu acho que drástico é uma palavra um pouco forte, mas a gente precisa ser firme mesmo, porque se deixar um centímetro, a gente dribla. O adicto tem uma capacidade de dar nó em pingo d'água, rasteira em cobra, então não dá. E a família tem uma coisa muito séria. Quando o cara começou a usar droga, começou a desenvolver a doença, ele conhece a família. A família, dá para entender qual vai ser o comportamento da família. Esse cara está com a família desde sempre. Acontece que o uso de droga e o desenvolvimento da doença faz com que a pessoa mude. A pessoa adquira novos trejeitos, novas malandragens. O comportamento dele é totalmente imprevisível. Ora ele está alegre, ora ele está triste, ele acaba virando um borderline em função do seu uso e da doença ter desenvolvido. A família fica sem saber o que fazer com aquele cara. Só que ele sabe como fazer com a família, porque a família continua no mesmo sistema, né? Eu gostei muito do que você falou, Aguinaldo, porque tanto um lado quanto o outro vai ser dor. Você tirar aquele comportamento que te levava a usar droga, mudar e ir para a recuperação, vai doer, vai sangrar, vai chorar, vai suar. Agora, continuar a usar, também você vai ter uma dor. Então é uma questão de escolha mesmo. Qual é a dor que eu quero sentir? É a dor de continuar no uso ou é a dor de eu entrar em recuperação? Porque ambas vão doer e aí é uma questão de escolha, como você bem disse, né, Aguinaldo? Aí é aquela história, né? Existe a conscientização, existe a força interna, a mesma força que ele usou, né? Para entrar no inferno o mesmo caminho de entrada é o caminho de saída, né? É só caminhar para trás, né? E uma das coisas que existe dentro da programação de 12 passos e várias medicinas, é exatamente isso. Nem eu, nem você, nem ninguém que está assistindo a live ou vá assistir, ela tem um futuro. Ela tem uma projeção de futuro, que é uma projeção mental, que ela vai idealizar mentalmente, mas ela não tem. Substancialmente palpável, o que ela tem é o passado. Então, observando as atitudes, as ideias, os comportamentos, né? Sempre existe um telefone amigo, sempre existe um amigo, sempre existe até um estranho, né?
que você possa, olha, eu estou com um problema assim, eu não quero ficar sozinho, entendeu? Desde que a pessoa externe. Então, não existe o futuro, existe o passado e a experiência que se a pessoa, por isso que aí que está outro problema do ciclo mental, do ciclo vicioso mental. Se a pessoa consegue quebrar, puxa, eu consigo fazer isso, né? Uma das propostas que tem dentro e a mesma proposta para a família, né? Vivendo um dia de cada vez, né? Porque na verdade é isso, né? A realidade é isso, né? É só esse momento. Então, essa conscientização, né? Poxa, mas eu fiz assim, é mesmo o padrão. Eu fiz assim, eu agi assim e eu recaí, né? O dependente, eu recaí. A família agiu assim, se comportou assim e ele voltou a usar. Entendeu? Então, esse é o poder destrutivo dessa doença espiritual. Esse é o poder destrutivo. O comportamento da pessoa leva ela a... O comportamento da família leva a pessoa a usar. Compreendeu? Então, para quebrar, tem que mudar o conceito que a família tem de proteção, de controle, de orientação, o conceito moral, né? E foi colocada aí a palavra drástico, né? Eu não acredito que seja drástico, né? Eu acredito que seja uma coisa enérgica, uma coisa necessária, uma coisa que aquela história, né? Já existe o comportamento, né? Não adianta ficar ali filosofando, né? Então, essa atitude, embora por dentro, no coração de mãe, no coração do pai, né? Nenhum pai vai apresentar para a sociedade, olha, este aqui é meu filho, é morador de rua, é usuário de droga, né? Ele não deu certo na vida, né? Porque eu penso que falhei como pai, que eu exigi, né? Não. Falou da sua maneira de ser, agiu da maneira de ser, e a resposta emocional do outro não foi compreendida. É muito difícil, né? Eu já vivi essa experiência do filho não entender, puxa, mas o meu pai me ama? Meu pai me ama? Você veja como é que é a compreensão. Puxa, mas se meu pai me amasse, ele me daria isso. Daí que vem a frustração. O não vou te dar. Porque você nesse momento você vai ficar bravo comigo, mas você vai compreender o valor. Então, são conceitos que se perdem no mundo das drogas. E é preciso conversar sobre isso. É preciso trocar ideias sobre isso. Mas como é que é o comportamento? Essa é a ideia da proposta, né, desse projeto que eu abracei com o Marcos. Eu acredito, né, que dentro do nosso tempo de regulamentar de partida, eu acho que já está esgotado. Né? O assunto poderia... Falou quase uma hora. Só para terminar de responder aos nossos queridos, né? O Pedrão, meu amigo Pedro, está na live aí. Ele está falando desse negócio de ser drástico, que ele é esse cara, ele falou, né? E a Patrícia falou desse negócio de ser drástico, porque realmente, quais são os resultados da doença da adicção? Os 3 Cs: cadeia, clínica, caixão. E tem o R, recuperação. Então, o que é mais drástico do que morrer? Então, se é uma doença fatal, ela tem que ser combatida com todas as armas possíveis, porque o final do negócio, se deixar rolar, é morte. E aí ninguém quer perder um filho, né? Ela falou é muito difícil uma mãe fazer uma coisa dessa, mas se a gente olhar com esse olhar de que é uma doença fatal, eu acho que uma mãe é capaz de fazer qualquer coisa para esse menino não morrer. É que às vezes parece que não vai morrer tão rápido, né? Mas é de uma hora para outra. Eu já vi adictos morrerem de N maneiras, né? Desde suicídio, acidente, facada, paulada. Mas também as consequências do uso de overdose, cirrose hepática, insuficiência cardiorrespiratória, enfim, tem N maneiras, mas é uma doença fatal e não tem nada mais drástico do que morrer, né? Então é preciso a família se conscientizar de que ele está lidando com uma doença progressiva, incurável e fatal se não for estacionada. Cara, realmente eu queria continuar aqui o resto da noite, mas já falamos quase uma hora. Podemos encerrar? Quer encerrar aí, meu querido? Muito obrigado a vocês que ficaram aí, né? Eu recebi algumas ligações durante a live, mas aí eu conserto.
Aí eu converso com você durante a semana e muito obrigado, né? Eu gostaria também, se quiserem, entrar em contato com o Marco, né? Para poder sugerir temas para a gente conversar, ou a gente vai conversando aqui, o objetivo é esse, né? Tragam mais um, né? Não precisa muita gente, tragam mais um, né? Porque o objetivo é exatamente isso, né? Informar, abrir leques, né? Abrir a mente, né? É essa que é a ideia. Muito, muito obrigado. Tenham todos um excelente final de semana. Valeu, Marco. Meu querido Aguinaldo, fiquem com Deus aí. E todos os que participaram, Pati, Pedro, Ana Maria Eugênia, Daniel, etc e tal. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas eu agradeço muito. Fiquem com Deus. Obrigado, viu, gente? Fiquem com Deus.